Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje de português, nós vamos responder às atividades dessa página aqui, da página 51 da apostila. Nós vamos trabalhar novamente com a ideia de verbo, tá? Então, só lembrando, verbo é aquela palavrinha que indica a ação, algo que a pessoa, o objeto, o animal pratica ou sofre, tá? Então, aqui, leia e compare a mesma instrução escrita de modos diferentes. Eu vou ler com vocês, a gente vai responder e depois eu vou deixar D para vocês fazerem sozinho. Então, vamos lá. Usando a tesoura, fure o fundo do copo bem no centro. Passe o barbante. Na ponta do barbante que ficou para dentro do copo, faça um nó. Então, essas palavrinhas que foram grifadas são verbos. Fure é um verbo, passe e faça. São ações para você fazer, no caso, na hora da construção, da confecção do brinquedo. Embaixo, usando a tesoura, furar o fundo do copo bem no centro, passar o barbante. Na ponta do barbante, que ficou para dentro do copo, fazer um nó. Também são os verbos, só que eles estão escritos diferente, não estão? Fure, furar. Passe, passar. Faça, fazer. Qual é a diferença deles? Estão escritos de maneira diferente, mas é a mesma ação, não é? Fure, furar. É a mesma ação escritas de maneiras diferentes, certo? B. Qual das instruções se dirige diretamente ao leitor? Quando você lê fure e furar, qual que é diretamente? É como se fosse uma ordem imediata para você. Você está lendo e parece assim, faça logo. Fure ou furar. Por exemplo, eu vou ler. Usando a tesoura fure. Usando a tesoura furar. Então é a primeira, né? Então aqui os verbos que estão indicando ação estão escritos de maneira mais direta para o leitor. Uma ordem para fazer exatamente ali. Faça, você. Você está lendo, faça. Já embaixo é uma instrução que é mais impessoal, não é tão diretamente ao leitor. Então você está lendo, ó, usando a tesoura, furar o fundo do copo bem no centro. Então você está lendo, mas esse furar pode ser feito por você ou por outra pessoa. Não é tão objetivo assim, fure você. Não, está ensinando como fazer. Está falando que tem que furar, uma ação a realizar, mas não tão diretamente para você. Então é uma maneira mais impessoal de dizer a ação, tá? Então aqui, a letra B, vamos fazer o xizinho no 1 e a letra C aqui no texto 2, tá? Furar, passar, fazer está impessoal, certo? O que vai acontecer aqui, pessoal? Na letra D, reescreva as outras instruções do texto de modo que elas se tornem mais impessoais e grife as palavras que foram modificadas. Então, lá no final, lá atrás na apostila, quando a gente foi confeccionar a galinha choca, tinha os passos a serem feitos, tá? São 5 passos, então aqui está escrito o primeiro. Vocês vão representar o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto passo aqui. Tá lá na página 42, tá bom? Então eu vou ler com vocês, ó. O segundo, estava escrito assim: envolva o copo com o papel colorido para deixá-lo bonito. Como que nós poderíamos reescrever o verbo envolva de uma maneira que não seja tão direta, seja uma maneira impessoal? Então, se eu escrevesse assim, envolver, eu estou dizendo o que é para fazer, mas eu não estou dando uma ordem tão direta ao leitor. Envolver o copo com papel colorido para deixar o copo bonito. Você sabe que tem que envolver, só que não está diretamente uma ordem, certo? Então poderia ficar dessa maneira a segunda instrução. No lugar de envolva,
podemos colocar envolver. Daí, então, vocês vão escrever envolver, grifando, e escreve o restante da frase. O copo com papel colorido para deixar o copo bonito. Isso vocês vão fazer a mesma coisa com as outras instruções, tá? Tem lá os verbos trace, pinte, recorte-o, prenda-o, estique, passe e deslize. Então, essas palavrinhas, esses verbos que indicam a ação a ser feita, vocês vão escrever de uma maneira que fique impessoal, tá? Não tão direto. Então, por exemplo, deslize os dedos. O que a gente poderia escrever? Deslizar os dedos pelo barbante. Então, é para fazer o deslizamento dos dedos, só que não está sendo tão uma ordem direta. É algo mais, é uma instrução mais impessoal, que não dirige diretamente ao leitor. Tá bom, pessoal? Dúvida, podem perguntar. Terminou essa parte dessa página, manda uma foto, tá bom? Abraço!